E aí, topa aprender a criar cores comigo? Criar uma identidade para você, para o seu salão, dar um passo à frente na profissão? Eu vou te ensinar a criar cores de uma forma muito simples, prática e rápida. Por quê? Porque nem sempre você precisa neutralizar fundo de clareamento. Às vezes você só precisa de suavizar esse fundo de clareamento ou simplesmente intensificar este fundo de clareamento. E também, quando você não tem uma cor ali na hora da correria, você olha lá na sua prateleira, você olha, abre o armário e não vê a coloração que você precisa, você pode muito bem criar a cor, você pode criar a cor da tabela. Então eu não vou ficar com enrolação aqui, tá? Nós vamos utilizar a regra do 11, tá? Não vou enrolar, porque tem algumas coisinhas que fica muito mais fácil de eu ir escrevendo aqui e também explicando para vocês, tá? Regra do 11. E assim vocês vão conseguir captar melhor tudo que eu vou falar aqui para vocês. Se você realmente quer criar cores, quer aprender como se faz essa criação, criar uma identidade para suas clientes, criar uma identidade para você mesmo como profissional, para o seu salão, anota tudo, que eu vou passar tudo para vocês, tá bom? Então nós vamos criar na regra do 11. Como que funciona a regra do 11? A regra do 11, a gente usa exatamente a numeração 11 para subtrair pela altura de tom que nós precisamos. Vou te dar um exemplo. Se nós precisamos de uma cor, tá? Vamos tonalizar um cabelo, vamos criar, ou então vamos fazer uma coloração, não importa. Mas a gente precisa de uma altura 8, por exemplo, um loiro, claro, nós vamos subtrair 11 por 8, tá? E aí nós vamos saber qual a quantidade de mix tons que nós vamos utilizar. Outra coisa muito importante, quando você for fazer uma criação de cor, é legal que você faça essa criação com o mix tom da mesma marca que você já trabalha. Eu sei, você deve estar falando aí, Rê, mas a empresa que eu compro a coloração não fabrica as cores primárias, fabrica as cores secundárias, ou fabrica uma cor primária e o resto são todas secundárias. Ok, tem uma solução para isso. O que acontece? Você precisa de utilizar a coloração que tenha o mesmo princípio ativo, ou seja, o mesmo agente alcalinizante. Se você trabalha com uma coloração que o agente alcalinizante é a etanolamina, você precisa de um mixton à base de etanolamina, tá? Se você tem uma coloração, trabalha, que é a grande maioria, tá? Trabalha com uma coloração à base de amônia, você vai usar um mixton à base de amônia, tá? Para que fique aí muito melhor a sua coloração, para que você consiga um resultado muito bacana, tá? Então isso é muito importante eu explicar. Então vamos começar a criar cores aqui de uma forma bem simples. Eu até peguei a tabela, uma tabela de cor, para que vocês entendam. Eu quero criar um 5.1. Vamos criar o 5.1. Castanho claro acinzentado, ok? Essa cor. Eu vou lá na minha prateleira, não vejo essa coloração e eu preciso dessa cor. Seja para fazer um acabamento de raiz, seja para fazer uma coloração na minha cliente. Como é que eu crio essa coloração? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou subtrair 11 menos 5. Ok? É assim que se cria uma cor. 11 menos 5. Dá para se contar no dedo. E quem é bom de matemática nem precisa de contar no dedo. Mas nós vamos contar no dedo. Eu sei que é 6, tá, gente? Mas olha só como é fácil. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6. Ok? O resultado é 6. Então, como eu faço para criar essa cor? Eu vou pegar um tubo de 60 gramas de 5.0
E aí eu vou adicionar 6 gramas de mix cinza, tá? Eu vou colocar por... Não vou colocar por numeração, porque as empresas fabricam cores de uma forma meio que pessoal. Então, se eu coloco aqui que o mix cinza ou azul é o 1, a sua pode ser o 8. Então, nós vamos falar sobre nomenclaturas e vamos esquecer um pouquinho as numerações, tá bom? Para que você entenda de forma melhor. Então, você vai colocar o cinza ou o azul, tá? Porque o cinza ele corresponde pelo azul. Então, você vai ter um resultado. Nesta conta, você criou o 5.1. Você precisa de um castanho claro acinzentado. Você não tem, mas você tem o 5, né? Que é o castanho claro. E você tem o mix, tá? Mix, gente, todos precisam ter no salão de beleza. É muito importante. Colorista trabalha com mix tons. Se você quer ter identidade, trazer identidade, você precisa de deixar um pouquinho, né? De ficar amarrada ou amarrado a tabela de cores oferecidas pelas empresas. Somente cores oferecidas pelas empresas é uma coisa que deixa você amarrada, é uma coisa que deixa você insegura, inclusive, na hora de fazer as aplicações. Porque quando você começa a criar, aí você vai pegar muito amor pela profissão, porque você vai ver que foi uma obra de meio que alquimia, a gente se sente um pouco alquimista na hora de fazer as misturas que funcionam muito bem. Dá para se criar cores da tabela de cor, criar cores da tabela de cor quando você entende a matemática, tá bom? Então, nós criamos com um tubo de 60 gramas, mas aí você vai e fala para mim, Rê, e se eu não quiser utilizar 60 gramas? Eu preciso somente de 30 gramas. Então, você vai utilizar 30 gramas de 5.0 mais 3 gramas de mix cinza. Você vai usar metade das duas. Metade da base e metade do mix tons. Viu como fica mais fácil, fica simples de se entender como se criar cor com um reflexo. Depois nós vamos partir para 2 reflexos. Vamos agora criar um 8-1, tá? Um loiro claro acinzentado. Então nós vamos dar um 8-1. Vou pegar até uma caneta diferente aqui. 8.1. Dá para ver? Dá, né? Deixa eu riscar mais esse 8 aqui. Pronto. 8.1. Loiro claro acinzentado. Como eu vou fazer essa criação? Eu vou utilizar 60 gramas do 8.0, que é o loiro claro. Quanto eu preciso de 1 do mix 1 aqui, do reflexo acinzentado, para 60 gramas, então nós vamos utilizar novamente a regra do 11. Nós vamos fazer 11 menos 8. 8, 9, 10, 11. 3 gramas. Então, nós vamos utilizar 3 gramas de mix cinza. Então, eu utilizei 60 gramas da base 8 e aí eu somei na regra do 11, subtraí 8 por 11, tá? 11 por 8, deu 3 gramas, ok? Vou colocar o G. 3 gramas aqui de mix cinza. Ou seja, aqui eu já criei um loiro claro acinzentado. Se eu preciso de 30 gramas desse 8, se eu vou tonalizar o cabelo, por exemplo, o que eu faço? Eu vou utilizar 30 gramas do 8, 30 gramas do 8.0 e 1,5 grama e 1,5 grama de mix cinza. Aí eu tenho a mesma coloração, tá? Usando metade apenas. Olha como fica simples, olha como fica prático de se aprender uma matemática, tá? Existem outras, tá? Inclusive, existem empresas que utilizam uma porcentagem de pigmento diferente, mas no geral, tá, gente? No geral, funciona muito bem, traz resultado,
traz identidade, você consegue fazer cores incríveis, você consegue intensificar, como eu vou te dar um exemplo agora, tá? Por que é muito importante você aprender isso e deixar um pouquinho dessa necessidade que você tem das tabelas de cores, tá? Primeiro, você consegue economizar muito, tá? Com coloração. Porque se você compra 5 ou 6 cores básicas e tem as cores primárias, que são as cores que não se criam, que é o azul, o amarelo e o vermelho, você tendo essas 3 cores primárias, você consegue criar qualquer cor de forma infinita, porque todas as cores são de origem das cores primárias. Essas cores não se criam, então você precisa ter elas aí sempre, sempre. Elas não podem faltar no seu salão. E a partir disso, não existe limite para que você crie a própria identidade. Tem muitos salões, eu, por exemplo, eu amo trabalhar com o dourado, porque o dourado é a cor que mais evidencia brilho sobre a luz. Então, quando uma cliente, uma potencial cliente, vê os meus trabalhos nas mídias sociais, ela procura dentro do meu Instagram um cabelo que ela se identifique, que ela goste, para que eu faça o procedimento. Então, normalmente é o dourado. Por quê? Porque eu já trouxe essa identidade para mim. Tem gente que gosta do mate, um fundo mate. Tem gente que gosta de um fundo acobreado. Existem pessoas, tá, que só sem regras, tá? Sem regras aqui, mas que após matizar, usar uma matização, fazer uma criação de cor, usa pigmento para fazer um banho. Usa ali 5 gramas, 6 gramas de pigmento com creme branco, com peróxido de hidrogênio, com um pouquinho de água, e depois de tonalizado já o cabelo, dá esse banho para dar mais brilho, e tudo isso faz total diferença. Tudo isso chama muita atenção das clientes. Tudo isso traz novos clientes, traz uma identidade diferente, faz você se tornar uma pessoa diferenciada da grande massa. Tá bom? Então é muito interessante, você economiza muito dinheiro, você acaba se tornando uma pessoa muito mais confiante na hora de se trabalhar, porque a gente sabe que quando a gente não entende completamente o que a gente está fazendo ali na hora, a gente passa isso para a cliente enxerga isso, essa insegurança, e não é legal trabalhar inseguro, tá? Por isso que eu estou fazendo esta aula para você. Vamos criar mais uma coloração 5.3. Para que fique bem claro, mas eu acho que está ficando bem claro, né, gente? Comenta aí o que você está achando dessa aula. Se você não é inscrito no canal, no YouTube, se inscreve para você... Deixa eu ver aqui. 12 milhões de... Tá. Pediram uma notificação aqui no computador. Ativa o sininho, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para ser sempre lembrado quando a gente subir um vídeo. A gente sobe muitos vídeos aqui pro canal, para minha página no Instagram, Profissional Riviera, tá? Profissional _ Riviera. Vamos criar esses 3: castanho, claro, dourado, tá? Castanho, claro, dourado. Como que a gente vai criar o 5.3? Nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Nós vamos subtrair 11 menos 5. Aqui, ó, a gente até já usou o 5 como referência, a gente já até sabe que é o 6, né? Então, vai dar 6. Então, são 6 gramas. Então, a gente já sabe que a quantidade de mix tons, tá? Que a gente usa a base para subtrair por 11, sempre, o resultado sempre vai ser a quantidade que nós precisamos de utilizar de mix tons, tá bom? Então, nós vamos utilizar 3 gramas do dourado. Como fica essa soma? 60 gramas de 5.0, castanho claro, mais 6 gramas de dourado ou amarelo. Nós criamos essa coloração para um tubo de 60 gramas. Mas eu preciso somente de 30. Você vai utilizar 30 gramas de 5.0, castanho claro, mais 3 gramas de dourado.
você criou um 5.3, um castanho claro, dourado, com muita facilidade, com muita tranquilidade. Vou usar esse espacinho aqui, porque eu sei que tem gente que pode estar perguntando aí, hey, mas se eu não tenho 5, como que eu faço? Então nós vamos criar também o 5. Aí se você não tem o 5, você tem que utilizar da seguinte forma, tá? Vamos dizer que você precisa de um castanho claro, tá? Você precisa de um 5.0. Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma coloração, um tubo 4.0 mais 6.0. Em partes iguais, você criou um 5.0. Isso vale para qualquer numeração, tá? Para qualquer altura de tom, ok? Isso vai valer para qualquer altura de tom. Você não tem o 6, você vai usar o 5 e o 7. Se você não tem o 8, você vai utilizar o 7 e o 9. E assim você cria em partes iguais, você cria a coloração base, tá? E você pode criar, inclusive, fazendo essas misturas, você consegue criar um OX de 15, você consegue criar um peróxido de hidrogênio de 25, você consegue criar um peróxido de hidrogênio de 35. E existe sim a necessidade, vai haver momentos em que você não precisa de usar um peróxido de hidrogênio de 30 volumes, mas você não quer utilizar um de 20, você pode criar um de 25. Existe um momento que você precisa de uma intensidade de liberação de oxigênio maior, mas você não precisa daquela intensidade do peróxido de hidrogênio de 40 volumes, que libera 12%, né, de oxigênio. Você precisa de uma intensidade menor. Você cria um OX, né, peróxido de hidrogênio de 35 volumes. Tá? Tudo isso faz total diferença no resultado, tudo isso faz total diferença no pH do cabelo dessa cliente, no resultado final, aquele resultado incrível que você consegue entregar, aquele cabelo com identidade de cor, porque a cutícula é o seguinte, ó, vamos falar um pouquinho sobre isso também. 90% de tudo que você deposita no cabelo depende das cutículas, tá? Então, se as cutículas não estão legais, com certeza o resultado não vai ser bom, seja qualquer procedimento, uma coloração, um alinhamento de fibra, uma descoloração, não importa, tá? 90%, inclusive, dos tratamentos que você vai depositar depende muito da cutícula. E a cutícula ela é impermeável. Quais são os tratamentos para ela? Lipídios, tá? Então você precisa de deixar, e quando ela está porosa, porosidade nível 1, 2, 3 mais, eu posso falar a respeito disso e qual tratamento para cada tipo de porosidade. Posso até fazer um vídeo, se você gosta desse tipo de conhecimento, você deixa um comentário aqui que a gente faz um vídeo também falando sobre isso, tá? Nível de porosidade. E tem tudo a ver com pH, relacionado ao pH de cabelo, tá? Então, se você entrega um cabelo com pH balanceado, significa que as cutículas estão posicionadas corretamente, estão alinhadas, estão saudáveis. Quando acontece isso, ela mostra integralmente a cor do cabelo, ou seja, nós utilizamos a fala de identidade de cor, tá? Porque elas são transparentes. Então, ela vai trazer uma identidade de cor, uma maleabilidade muito maior para esse cabelo. Você vai mostrar um loiro, uma morena iluminada, extremamente lindo, um cabelo maravilhoso, porque você conseguiu balancear o pH deste cabelo. E é o principal. Não adianta saber só de cor, não adianta saber somente criar cor. Você precisa, com certeza, aprender, ou se você já sabe, ótimo, mas para quem ainda não entende de nível de porosidade, não entende de pH de cabelo, não entende de tratamentos, para cada caso é necessário aprender para que você comece a trabalhar com cabelos saudáveis, entregar cabelos extremamente saudáveis para as suas clientes, para que quando ela chegar em casa e lavar os cabelos, ela não te ligue desesperada ou então vai em outro salão para consertar, como acontece inclusive muito aqui comigo, tá bom? Vamos criar mais uma cor, 73, que é uma cor que é inclusive muito utilizada, pelo menos aqui no Mato Grosso o pessoal utiliza muito. Loiro médio, tá? Dourado. Vamos lá. 7.3. Como já tem gente aí, eu tenho certeza que já
já criou na mente essa coloração. 7.3. Como que a gente faz? Vamos fazer na regra do 11 menos 7. Nós já sabemos o resultado, né? Todo mundo faz conta de cabeça aqui, então a gente já sabe. 4 é igual a 4. É a quantidade que nós precisamos do dourado. 4 gramas. Ok? Então, como fica essa soma? 60 gramas, um tubo de 60 gramas, de 7.0, mais 4 gramas de dourado. Se eu quisesse fazer o 7.4 aqui, mesma coisa. No 7.4, um loiro médio cobreado, eu utilizaria 60 gramas do 7.0 mais 4 gramas de cobre. Ou laranja. Então ficaria da seguinte forma, tanto para o 7.3 e 7.4, a quantidade que a gente utiliza é a altura de tom. E subtraímos por 11, então deu a mesma quantidade. Se eu preciso de 30 gramas apenas, eu vou utilizar 30 gramas do 7.0 mais 2 gramas de cobre. Correto? E aqui nós temos criamos aqui o 7.3, o loiro médio dourado, e o loiro médio acobreado. Nessa regra fica incrível, ok? Se você, por exemplo, precisa não, vamos dizer assim, vamos dizer que você precisa suavizar um amarelo de um fundo de clareamento 9, tá? Que revela aquele amarelo, somente amarelo que tem ali naquele fundo de clareamento. Mas você não quer neutralizar ele por completo. O que neutraliza o amarelo é o violeta, correto? Então, no caso, se você depende de uma tabela, você vai neutralizar. Por quê? Porque você vai utilizar o 9.2. E aí você vai neutralizar, você vai apagar esse amarelo. Quando você trabalha com criação, você pode simplesmente suavizar. Porque assim, ó, se você utilizar na regra do 11, 9, 10, 11, você vai precisar de 2 gramas de mix para neutralizar o amarelo do fundo 9. Mas se você precisa somente suavizar, você vai utilizar 2 gramas para um tubo de 60 gramas. Você usa 1 grama só. Ainda vai aparecer o amarelo, mas de uma forma mais suave. Você concorda comigo? Se você vai tonalizar, é claro, você não vai usar um tubo de 60 gramas, né? Bom, não vou julgar quem usa. Eu utilizo 30 gramas, eu faço uma tonalização muito boa em cabelos longos com essa quantidade. Mas vamos lá, então, para 30 gramas, você usaria para fazer uma neutralização intensa 1 grama. Coloca meia grama, meio centímetro do violeta e você consegue neutralizar de forma suave este amarelo do fundo de clareamento 9. E consegue colocar uma identidade de cor ali. Entende isso? Fica muito mais simples de se trabalhar e você consegue resultados incríveis, tá bom? Então vamos lá, para mais uma. Eu acredito até que de cores com reflexo já ficou claro, né, pessoal? Acho que já deu para entender, né? Quer criar um 5-2, um violino, aquele castanho claro, violeta, violino e violaço? Aquele castanho claro com violeta, né, que o pessoal utiliza muito. Vamos criar ele também? Muita gente gosta de utilizar ele, fazer mistura para marsala. Então, nós vamos utilizar. Vamos criar um 5.2, ok? Vamos lá. 5.2. Nós vamos utilizar a altura de tom, o 5, tá? Então, a soma vai ficar 11 menos 5. Nós já sabemos que 11 menos 5 é 6. Então, eu vou utilizar 6 gramas do mix 2, ok? 6 gramas. Como fica essa soma? 60 gramas do 5.0 mais 6 gramas de violaço. 6 gramas de violaço ou violeta, tá bom? Você criou um 5.2.
E se você não tiver o violeta do salão? Você só tem as cores primárias, violeta é uma cor secundária. Como você faz? Você vai utilizar o vermelho e o azul. As duas cores primárias em partes iguais, você tem um violeta, ok? Se precisar de 60 gramas, somente vai utilizar 30 gramas do castanho claro, mais 3 gramas de violeta, criou o 5.2, tá certo? Vamos lá. Então vamos criar cores com dois reflexos agora, tá? Vamos lá. Cores com dois reflexos. Cores com dois reflexos. Vamos lá. Vamos criar um 456, um castanho médio acaju. Como que fica? Essa caneta não tá legal. Quatro, cinco, meia. Castanho médio acaju. Mesma coisa, não muda muita coisa aqui na regra, tá, gente? O que vai mudar é que, assim, o 5, tá? Que aqui no, na minha tabela é um acaju, o 6 é um vermelho na minha, tá? Então, nós estamos falando de um castanho médio acaju. O que que acontece? A quantidade de mix não altera de forma alguma. Então, vamos lá. Nós vamos fazer 11 menos 4, que é a altura de tom. Como que a gente faz? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 gramas. Então, nós vamos precisar no total de 7 gramas, ok? Então, nós aqui, vou colocar aqui, ó, 7 gramas de mix. 7 gramas de mix. O que que acontece aqui? Eu tenho um mix 5 e um mix 6. Quando acontece isso, pode ter certeza que toda vez, depois do ponto, tá? Depois da altura de tom, primeiro número na tabela, que é a altura de tom, tem o ponto, e aí vem o primeiro reflexo, o primeiro reflexo sempre vai vir em maior quantidade. Então aqui eu tenho mais pigmento acaju do que vermelho, tá? Sempre assim, o primeiro reflexo, quando a cor tem dois reflexos, o primeiro reflexo sempre vem em maior quantidade que o primeiro reflexo. Então, nós vamos fazer uma soma, tá? Que aí a gente vai, que aí vocês vão entender como se faz. Aí o que que acontece? Eu preciso de 7 gramas. Então eu vou somar 7 e vou dividir por 3, tá? A minha soma deu 2,33. Então como que eu faço? 2,33, minha soma aqui, ó, somei 7 dividido por 3, tá? Que é a altura de tom mais os dois reflexos. Então a minha soma deu 2,33. Aí eu vou fazer vezes 2, tá? 2,33 vezes 2. Opa, deixa eu desbloquear aqui. Vezes 2. Então o que que eu preciso? Eu preciso de 4 gramas para o primeiro reflexo, tá? A soma fica o seguinte: para um tubo de 60 gramas, 60 gramas de 4,0 mais 4,66 gramas, 4,66 gramas de 5 do mix acaju e 2 mais 2,33 gramas do mix vermelho. Deu uma travadinha aí? Acho que não, né? Conseguiram entender legal? Vamos fazer mais outra? Deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer. Vou até colocar, virar a folha para ficar um pouco mais claro para vocês.
Vamos criar outra cor aqui, tá? Vamos lá. Eu quero uma cor que o pessoal pede muito. Então vamos criar o 931. Vamos lá? 931. Primeiro reflexo sempre vai vir em maior quantidade que o segundo reflexo. Nós já sabemos disso, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. A regra não muda, a quantidade de mix não vai mudar, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, 11 menos 9. Vai dar 2, correto? 2. Como vai ficar essa soma? Nós vamos dividir a quantidade de mix por 3, ok? Vamos lá? Vamos fazer essa divisão juntos. 2 dividido por 3, 0,66, tá? Então aqui, ó, para o primeiro reflexo, nós vamos ter, aí a gente vai, 0,66. Então a gente vai usar, para o primeiro reflexo, é uma quantidade maior, ou seja, basicamente o dobro da quantidade do segundo reflexo. Então nós, dividido por 3, porque nós temos altura de tom e 2 reflexos, nós temos 0,66, que é a quantidade desse mix aqui, que vai ser distribuído para esses dois reflexos, ok? Então a gente faz 0,66 vezes 2. Nós temos para o primeiro reflexo, essa soma vai ficar o seguinte: 60 gramas de 9,0 mais 1,33 de dourado e mais 0,66 gramas, aqui também, gramas de cinza ou azul. Ok, é assim que se cria. Vamos criar um 831? Vamos criar o 831. Olha só. 11, todos nós já sabemos, menos 8. É igual 8, 9, 10, 11, 3. 3 gramas. 3 gramas que vai ser dividido, tá? Distribuído por esses dois reflexos aqui, tá bom? Vamos fazer 3 dividido por 3. Não, vamos fazer na calculadora. Vai dar 3, tá, gente? Mas faça, por quê? Até você entender e começar a fazer de cabeça. Não importa o jeito que você vai somar. O que importa é que a soma dê correta. E tem mais outra coisa aqui. Aqui a gente tem somas de gramaturas mais picadas. Não precisa de ser exatamente isso, tá? Você pode ir balanceando tudo isso. E com o olho você vai entendendo de forma melhor. E utilizar a balança sempre, tá, gente? Sempre utilize a balança, tá? Então, dá para se criar sim, sem problema nenhum, e fica muito tranquilo quando você pega o jeito. Então tá, vamos lá. Fazer na calculadora, tá? 3 dividido por 3 dá 1, beleza? Então nós vamos fazer assim, 1, que como o primeiro reflexo ele contém mais pigmento, vezes 2, tá? Então vamos fazer 1 vezes 2, vai dar 2. Então tá, como que fica essa soma? Eu preciso de 60 gramas, tá? De 8,0 mais 2 gramas de dourado mais 1 grama de cinza. E se eu preciso de 60 gramas, de 30 gramas apenas, como que eu faço? Eu vou utilizar 30 gramas do 8,0 mais 1 grama de dourado mais meia grama de cinza.
e está criado a cor. Então, quando você precisar de criar é, uma cor de tabela, você já sabe como você vai conseguir. E a partir desta criação, a partir do momento que você começa a criar, você começa a perceber que quando você vai intensificando ou vai colocando um pouquinho mais de pigmento, você vai chegando em tonalidades diferentes. E é isso que as pessoas buscam hoje. Elas não querem somente aquelas cores que já são, que são extremamente vistas, aquelas cores mais comuns hoje. Hoje as pessoas estão buscando uma identidade e entender, não somente de criação de cores, mas se você pegar uma cliente, ela sentar na sua cadeira, é imprescindível que você tenha um diagnóstico muito bem elaborado e consiga entender exatamente o que ela precisa, o que ela deseja. Tem clientes, eu posso te dar um exemplo. Ontem eu atendi uma cliente que chegou em mim e falou: fiz 2 vezes e não gostei. Já sentou na minha cadeira falando desse jeito. E o que eu percebi depois, dentro de tudo que ela falou, eu coloquei as palavras na boca dela e ela disse: é exatamente isso que eu estou buscando. Ela não queria ficar loira, ela queria esconder os brancos. Ela tinha pouco, menos de 30% de brancos. Mas as pessoas deixavam o cabelo dela muito claro, por ser um cabelo já numa altura de uns 5, um castanho claro. As pessoas ultrapassavam o fundo de clareamento às vezes, ou então simplesmente não entendiam exatamente o que ela gostaria. Um cabelo extremamente fino e ela não queria ficar loira. E também não queria muitas mechas, ela queria uma coisa extremamente natural, porque ela não conseguia se ver loira. E é exatamente aí. No diagnóstico, você consegue, na conversa, você consegue. A partir daí, você cria a técnica que você vai utilizar, ou, se você conhece, né, algumas técnicas, você escolhe a técnica que você vai utilizar. Eu gosto muito da criação, da criatividade. É isso que eu prego e trago de identidade para o meu espaço. Então, assim, eu gosto muito disso. Mas você conhece alguma técnica, por exemplo, no meu caso, que seja para não trazer esse impacto de loiro e trazer a naturalidade para essa minha cliente, eu precisei criar. Por quê? A maioria das pessoas faz o zigue-zague, tira uma transparência muito grossa, uma espessura grossa, e traz uma marcação que não fica legal. Então eu fiz de uma forma diferente para ela, coloquei muito papel e ela não ficou muito loira. E isso faz total diferença. Quando ela bateu o olho, inclusive já trocou de fotos de WhatsApp, Instagram, já está em todas as fotos de perfil das mídias sociais dela, né? E isso faz total diferença. Então, assim, não só entender de como se criar cores, mas entender de como intensificar fundo de clareamento, suavizar fundo de clareamento, neutralizar fundo de clareamento de forma intensa, né, fazer uma neutralização intensa, ou intensificar ainda mais aquela cor que se encontra no fundo de clareamento que você alcançou, é total diferença. A técnica que você vai utilizar faz total diferença, e estar por dentro de tudo vai fazer total diferença para que você realize seus sonhos, para que você ganhe dinheiro na profissão, para que você se torne uma especialista é, reconhecida, tá? Ou reconhecido. É isso que eu prego, é isso que eu tenho para as minhas alunas dentro da minha especialização, é isso que eu trago para elas. Não claro que ganhar dinheiro na profissão é importante, é extremamente importante. E não é justo que uma cabeleireira hoje, eu vejo muitas, inclusive, fechando seus espaços, eu vejo muitas cabeleireiras, inclusive, falando para mim que não dormem, porque não conseguem parar de pensar nos boletos, não conseguem parar de pensar nos fornecedores que chegam e ela não tem dinheiro para pagar o produto, os custos fixos, né? Aluguel de salão, energia, essas coisas. Gente, quase que é inconcebível uma coisa dessa. Eu não aceito, tá? Eu não aceito. Sabe por quê? Porque você tem uma responsabilidade tão grande quando senta uma cliente na sua cadeira. Ela já está ali porque ela não está gostando do que ela está vendo, entendeu? Então ela precisa de sair dali linda, confiante,
com a estima lá no alto. É imprescindível que você ganhe dinheiro para isso. E o que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. Existem pessoas que, inclusive, na profissão estão pagando para trabalhar. As dívidas estão virando bola de neve e não se deu conta ainda disso. E isso é extremamente importante, você se dar conta. Às vezes tem pessoas que estão trocando figurinha, está conseguindo colocar comida na mesa, mas não conseguindo pagar as dívidas do salão, os produtos que compram. Por que é que está acontecendo isso? Sendo que nós, profissionais, temos essa responsabilidade tão grande perante os nossos clientes. Preços cobrados muito baixos. Isso aí é uma coisa que realmente gera um conflito muito grande, inclusive entre as próprias colegas de profissão, porque se cobra preços baixos com medo de que essa cliente vá fazer em outro lugar e cada vez mais baixando os preços. Mas públicos são públicos. Tem público que quer preço baixo, tem público que quer resultado. Você escolhe o público que você quer a partir do momento que você se torna uma pessoa persistente. A persistência vai levar você ao êxito. E se você desistir no caminho, você não vai chegar a lugar algum. Ok? Se gostou dessa aula, deixe seu like, comenta aí. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Beijo grande e até o próximo vídeo.